Fala gurizada, beleza? Meu nome é Henrique Vilas, quase um ano aqui sem aparecer no YouTube, muita coisa aconteceu e eu vou dar uma atualizada, então, recapitulando, né, desde o último vídeo que aconteceu, eu mostrando como que tinha ficado o MVP da Crônia, mostrei ali por dentro, junto com o Maurinho, ele mostrou também no vídeo, né, eu explicando como que foi essa jornada, a gente fez uma recapitalização, né? Então, se você quiser entender como que aconteceu, como foi essa construção do MVP, tá tudo documentado aqui no YouTube, então é só clicar na playlist, né? Meu primeiro SaaS, e você vai conseguir ver ao longo desses 10 episódios ali como que foi essa construção. Tá. Mas hoje eu vou contar o que aconteceu de lá pra cá. Acho que o último vídeo foi em julho do ano passado e agora a gente já tá em junho, indo para julho, e eu vou explicar aqui o que aconteceu. O objetivo do meu SaaS desde o início era construir um software de agendamentos, né, para o nicho de beleza. E é isso, é uma experiência tanto para mim, tanto para o meu sócio, que a gente está na graduação de engenharia aeronáutica, então ter um projeto real na rua, né, resolvendo um problema de verdade dentro da nossa graduação ia servir para a gente tanto como um aprendizado, né, na parte de desenvolvimento, mas também muito na parte comercial, de ir para a rua, de dar a cara a tapa, de errar, né? A gente já sabia que o propósito ia ser ralar, né? Então a gente terminou o nosso MVP ao longo de 4 meses, um mês ali só de planejamento e 3 meses de construção, né? Fiz um plano de ação, no vídeo eu explico um pouco melhor, né? E beleza, o que aconteceu de lá para cá? A gente colocou para rodar no AWS, que é um serviço de nuvem que softwares usam, né? E como é o principal, quem não tem experiência, que nem a gente não tinha experiência, a gente achou que era a opção mais viável, né? E a gente também não ficou questionando muito. Quando eu defini, eu coloquei porque era a única que eu conhecia, para falar a verdade, né? O único serviço de nuvem, e foi isso. Só que logo de começo a gente já devia ter percebido que talvez não era a melhor opção, ou pelo menos refletir se tinha outras opções, né? Porque o meu sócio, Maurinho, que ficou responsável pela infraestrutura, né, de colocar para rodar, e logo, sei lá, a gente planejou para colocar com o MVP pronto, colocar na nuvem em uma semana. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, e ele pedindo mais tempo porque eram muitas coisas que tinham que configurar, e a gente estava seguindo bastante, estava sendo ajudado pela IA, né, com passo a passo que devia ser feito, só que como eram muitos passos, era algo muito demorado, né? E nisso a AWS, enfim, à medida que ele foi configurando, a AWS começou a gerar custos, né? A gente não tinha essa noção, mas a gente foi percebeu na verdade, né? Vou chegar mais pra frente, e foi colocando assim, pá. Passou um mês e poucos dias ali que a gente tinha começado a configurar, no caso ele, né? E eu fui de rotina mesmo, ver como que tava ficando a AWS, eu não ia mexer em nada porque não era a minha função, né? E eu também não entendi. Mas vasculhando ali, eu vi que tinha uma conta já atrasada de $300. Na hora eu liguei pro Maurinho, né? E a gente já foi pronto para resolver isso. De cara, a gente não queria pagar, né? Porque, pô, uma conta de $300 ia prejudicar muita gente. Então, a gente foi ver formas de conversar com o suporte da AWS. No começo, a gente até tinha esperança que não ia ter que pagar. Só que a AWS vai jogando você para um suporte nos Estados Unidos, depois no Egito, depois na Espanha, né? E cada um você tem que ficar trazendo contexto para ele, né? Acabou que o primeiro suporte que a gente recebeu estava tudo encaminhado para a gente não ter que pagar. Só que daí, enfim, não deu certo e a gente teve que pagar uma conta de $300, mais o que já estava rodando no outro mês, que deu em torno de $30 também. Então, a gente pagou, né? A gente dividiu tudo. Na hora, a gente decidiu parar o que a gente estava fazendo na AWS, né? Congelar, tirar tudo que estava em funcionamento, até o suporte da AWS falou isso pra gente, né? Como a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, era melhor retirar o serviço para não continuar pagando. A gente tirou e, como estava liderando assim, né? Quais eram os próximos passos, né? Conversando com o Maurinho,
Eu falei falei pro Maurinho, procura uma alternativa, né, que seja mais viável que a AWS, porque não é viável a gente pagar $300 por mês, né, ou mais, para colocar o nosso MVP para rodar, porque o MVP a gente vai cobrar pouco ou não vai cobrar, então a gente não pode ter um custo tão alto, né? Eu imaginava que a gente poderia ter um custo, sei lá, de $20, né, mas não tanto quanto o que aconteceu. Então, e bem na época, acho que uma semana depois, 2 semanas depois, enfim, bem próximo, eu fui convidado para ir no escritório de um empresário aqui de Uberlândia, de tecnologia, que ele estava começando uma startup com o irmão dele, né? Tava 1 mês só de startup, eles começaram em julho, então deve ter passado pouquíssimo tempo, assim, coincidiu bem. E foi bem legal, eles me apresentaram o projeto, me convidaram para participar, e como eu tinha delegado essa questão de infraestrutura, e na minha cabeça só faria sentido trabalhar mais como o MVP já estava pronto. Na hora que o MVP estivesse funcionando, eu aceitei, lógico, né, essa oportunidade de estar com 2 empresários bem mais experientes, né, como sócios. Então eu entrei no Comidaí, então no canal que você pode até ver que tem alguns tutoriais aí do Comidaí que eu subi, até para você entender como que funciona também. É uma startup de automação de delivery no WhatsApp. Então a gente é um cardápio digital, tá? A gente não concorre com o iFood, a gente concorre com outros cardápios digitais nessa parte de automação de delivery, né? De impressora, de chegar mensagem no WhatsApp, enfim. Então eu vi que tinha uma semelhança, assim, bem, entre aspas, com a Crônia. A Crônia era bem mais simples a proposta, ser um link de agendamento, não tem IA para não gerar tanto custo, né? Mas eu aceitei mais pela oportunidade, por gostar bastante do produto e acreditar nele, né? Então, desde agosto de 2025, ano passado, eu entrei no Comidaí, eu estava na Meta ainda, na empresa Júnior, né, como gerente. Então, sim, estava tudo alinhado, eu já estava construindo a estrutura comercial de vendas da Meta e eu ia construir a parte comercial também ali do Comidaí, né? Mas do Comidaí eu acho que eu deixo para outro vídeo, vou dar só um briefing, né, do que aconteceu. Fiz primeiro validação de rua, né? Fui pra rua conversar com um dono de restaurante, conversei com muito dono de restaurante, a gente começou a melhorar a solução, colocamos para rodar em alguns restaurantes. Quando fui para Campo Grande, coloquei para rodar em uma hamburgueria lá, e depois entrou mais um sócio, também formado aqui na UFO, mais experiente, quase da mesma idade com meus outros sócios, mas voltado para a parte de marketing para me ajudar também nisso. E foi bem legal, assim, tá sendo bem legal comigo aí também. Eu entrei como equity partner, né, um sócio proprietário, um sócio operador, na verdade, né, com opção de vest. Então, se eu ficar ao longo de tantos anos no Comida aí, eu vou ganhando equity, batendo as metas também, né? Mas, assim, de longe não foi por dinheiro, talvez até por um pouco de equity, né? Mas mais por experiência, né? Por estar aprendendo ali com sócios mais experientes. Assim, já eu conversei muito com eles, assim, e tive muitos insights que eu não teria, assim, na minha zona, né? Da faculdade, enfim. E recentemente, mês passado, eu participei de uma aceleração de carreira do Na Prática, e a convite de um pós-júnior, né, da Meta. E só para falar, tá? Eu saí da Meta em dezembro. Então, em janeiro, dediquei somente ao Comidaí, comecei a dedicar somente ao Comidaí e à faculdade. E quando eu fiz a aceleração de carreira, eram vários módulos assim no curso, e o último módulo era o salto, que era basicamente eu decidi um desafio durante 1 mês que eu teria que fazer com um resultado mensurável, para acelerar a minha carreira, né? Algum desafio, alguma coisa que me travou anteriormente eu teria que retomar, e de cara, assim, eu vi que a Crônia seria um desses desafios, né? Porque Maurinho, por conta da faculdade, por ter outras prioridades, assim, acabou não encontrando alguma forma de fazer rodar a Crônia com baixo custo, né? E também a gente decidiu que ia postergar. Eu falei assim, não, em agosto do ano que vem a gente olha para isso, a gente vai estar mais tranquilo, a gente vai estar de férias, né? É aquela coisa que eu critiquei quando eu estava na fase ainda de MVP, né? Que não espere um momento bom, porque o momento bom não vai acontecer.
mas eu utilizei isso, né? Falei, não, quando eu tiver de férias eu faço isso. E meu salto eu defini que o meu desafio seria gerar lead para a Crônia, né? Uma meta de 1 lead durante um mês. Então, eu teria que subir o site, subir blog e dessa forma postar post no Instagram também, gerar lead para a Crônia. E logo subi o site, bem tranquilo, eu subi o blog, coisas que eu tinha aprendido no Comidaí, então sem o Comidaí não seria possível, ou seria mais demorado para eu aprender. E então foi isso. Subi no primeiro dia ali, já subi na terça-feira, na segunda não deu, porque o segundo tem aula o dia inteiro, mas na terça foi. E eu fiz uma pergunta que eu nunca tinha feito. Será que tem como rodar o meu SaaS sem gerar um custo enorme como gerou, assim como eu estou subindo o site sem pagar nada, além do meu domínio? E a resposta foi sim. Dependendo da minha arquitetura, dependendo ali da linguagem de programação que a gente tinha utilizado. Então, eu liguei para o Maurinho, peguei todas as informações que eu precisava, a gente já tinha subido no GitHub, então foi bem mais fácil. E a gente colocou para rodar. Logo na primeira semana eu já fui em uma das barbearias que eu tinha ido no ano passado e coloquei para rodar lá na primeira semana. Na outra semana já fui em mais 2 barbearias e ao longo das semanas foram chegando muitos cadastros, né? Digo muitos, assim, 2 cadastros orgânicos por dia, em média. E foi, sim, um absurdo. Foi uma baita alegria, né? Eu não imaginava o resultado que ia ter. Então, atualizando como estamos hoje. Estamos na fase 2, né? A fase 1 foi construção do MVP e hoje a gente está na fase 2 de validação de mercado. O objetivo aqui é preparar o terreno para que a gente possa escalar. Então, a gente tem que deixar o produto redondo, a gente tem que deixar o onboard redondo também, né? O onboarding é ali o momento que o usuário ele cria a conta, ele começa a fazer os primeiros passos, começa a configurar. Então, na primeira semana, segunda semana, eu comecei a ter problema que o pessoal estava criando a conta e não estava fazendo nada, não estava definindo o serviço, não estava definindo horário, e isso desestimulava e eles não usavam. Então, boa parte da galera que criou na primeira e segunda semana, eles não efetivaram, não ativaram de fato, né? Tem algumas nomenclaturas, eu acho que vou deixar isso para o próximo vídeo, mas então já corrigi ali, fui construindo um onboarding guiado, acho que vou deixar isso para outro vídeo também, se vocês quiserem, comentem aí o que vocês querem saber, pode fazer pergunta também. E eu acho que é isso, 11, 12 minutos, 13 minutos de vídeo, acho que já tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários. Vou fazer isso aqui mais por mim mesmo, né? E para vocês, para tirar dúvida também, mas para documentar essa jornada. Então, se você gostou desse vídeo, está acompanhando desde lá atrás, desde o começo da série, já deixa o like aqui, comenta aí que você está desde o começo. E é isso, vou estipular aqui pelo menos um vídeo por semana, toda sexta-feira, para ir documentando, trazendo insights para vocês. Desde o ano passado, minha cabeça já mudou bastante em questão de comercial, né? Eu via como prospecção ativa, ainda vejo algo muito forte, mas eu entendi que é algo muito forte quando o ticket é alto, né? Então, quando eu estava na consultoria da empresa Júnior, eu entendi isso. Vendi um projeto de R$8.000, só que o ciclo de venda é longo, de 3 meses, 4 meses. E é bem diferente do que eu estou mexendo agora, que é um micro SaaS, low touch, né? Com estratégia de marketing PLG, Product Led Growth. Então, o produto, ele vai se vender. Então, ele é bem simples, ele tem que ser bem intuitivo e, enfim, como ele tem pouco botão, pouca funcionalidade, ele resolve uma dor bem específica, uma dor para um mercado que não tem tanto dinheiro, é um produto low ticket. Então, a princípio, a gente colocou como mensalidade do plano Pro R$ 99,90 e o plano grátis limitado a 100 agendamentos por mês, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi uma baita luta também vencer isso de voltar a gravar vídeo. É algo bem difícil, eu imagino que vocês devem saber disso, alguém que já quis começar um canal. Mas enfim, eu tô bem tranquilo agora, espero que seja bem mais fácil, né? Já sair da inércia e colocar na tração agora, tanto os vídeos como o SaaS, né? Alcançar pelo menos ali 100 usuários, 100 contas cadastradas na verdade, pra gente já ter uma métrica assim mais ou menos de quantos estão ativando, quantos estão virando Pro,
tá? E a partir disso começar a tracionar, começar a gerar anúncio também, vou comentar disso nos próximos vídeos. E é isso, para não enrolar mais, valeu!